Hoje nosso grupo irá falar sobre as transformações geopolíticas mundiais após a Segunda Guerra Mundial em relação com os aspectos naturais da Ásia e da África, e também iremos falar sobre o tema escolhido do nosso grupo, que foi a Guerra Fria e a descolonização na Ásia, com foco no Vietnã e na Índia e seus aspectos naturais. Para entendermos o que levou à desmontagem do novo sistema colonial ou neocolonialismo, é fundamental voltarmos para a virada do século XIX e para o século XX. As grandes potências europeias que tinham colônias na Ásia e África viviam em um crescente estado de tensão, o que levou à Primeira Guerra Mundial. Esse conflito levou as principais potências colonizadoras para uma crise política e econômica. Poucos anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, aconteceu a crise de 1929, que abalou novamente a economia mundial e principalmente as estruturas europeias. 10 anos depois, as mesmas potências europeias que lideraram o primeiro conflito também participaram da Segunda Guerra Mundial. Todos esses eventos colaboraram de forma significativa para a resistência colonial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou bastante. Os Estados Unidos e a União Soviética viraram os países mais fortes e começaram a disputar poder e influência na época. Isso acabou sendo chamado de Guerra Fria, porque eles brigavam mais pelas ideias e pelo controle do mundo, mas sem lutar de verdade. Eles usavam ajuda de aliados, propagandas e ameaças para tentar ganhar mais influência. Mas os países da Europa, que tinham colônias, acabaram ficando muito fracos depois da guerra. E isso deu bastante chance para os lugares da Ásia e da África tentarem se tornar mais independentes. E muitas pessoas começaram a perceber que podiam lutar pelo seu próprio país e por sua própria liberdade. Então, na Ásia, 2 países que se destacaram bastante foram a Índia e o Vietnã. A Índia conseguiu se livrar do Reino Unido em 1947, depois de muita luta e pela pressão enorme do povo, que não queria mais ser dominado. Já o Vietnã só conseguiu se livrar da França em 1954, depois de várias batalhas longas e difíceis. E esses exemplos aí mostram que o povo da Ásia estava disposto a lutar muito mesmo para conquistar a liberdade e controlar seus próprios países, mesmo enfrentando desafios enormes. A natureza desses lugares ajudou bastante, porque na Índia os rios como Ganges e Indo, além das terras férteis que tinham lá, ajudavam a produzir comida e sustentar a população. E isso ajudou bastante durante a luta pela independência, porque ajudava o povo a continuar sobrevivendo. Já no Vietnã, as montanhas e as florestas ajudavam que a entrada dos inimigos não acontecesse, e também ajudava bastante a população a se proteger. Eles também usavam coisas como arroz, borracha e os outros recursos naturais que tinham lá para sobreviver e se organizar. Esses recursos naturais muitas vezes se tornavam um motivo de briga, de luta. Na Índia, controlar a água já era muito importante na terra para garantir comida suficiente para todos e para manter a comida funcionando. Já no Vietnã, o relevo e os recursos ajudaram o povo a resistir melhor aos colonizadores e a organizar sua própria defesa, mostrando como a geografia podia influenciar diretamente nas lutas. Mesmo depois que esses países conquistaram a independência, a natureza continuou sendo muito importante. Na Índia, os rios e as terras férteis ajudaram o país a crescer mais, produzir mais alimento e a manter a comida. Lá no Vietnã, as montanhas e as florestas continuaram ajudando o povo a se proteger e oferecer os recursos de comida, essas coisas para a vida diária e o desenvolvimento do país. Então, dá para ver que a natureza ajudou bastante nas lutas pela independência. Os rios, montanhas, florestas, essas coisas aí ajudaram o povo a resistir, produzir comida e se manter firme durante as batalhas. A Guerra Fria e a descolonização da Ásia estão totalmente ligados. A Índia conquistou a sua liberdade em 1947 e escolheu ser uma democracia sem se alinhar a nenhum lado, enquanto o Vietnã lutou muito para ser independente e depois enfrentou uma guerra que acabou dividindo o país. A Guerra Fria teve um grande impacto nisso tudo, com países poderosos disputando a influência das regiões. Enquanto a Índia ficou neutra, o Vietnã foi palco de um conflito muito longo, que no fim acabou levando à reunificação sob um governo comunista, no ano de 1975. Esse período mudou muito a história da Ásia, afetando a política
e também a economia da região de uma forma duradoura.